Caçadores de alienígenas estão desvendando a vida extraterrestre. E suas descobertas estão mudando todas as hipóteses científicas sobre a vida em outros planetas. Os ETs são inteligentes. Abra sua mente para a possibilidade de eles estarem milhares, milhões de anos à nossa frente. Os ETs estão por toda parte. Existe um zoológico exótico de planetas lá fora. Vida alienígena surgindo em todo lugar. Eles não são nada parecidos conosco. Um ET poderia ser feito de metal? Ou de uma substância que não é carbono? E eles podem ser hostis. Uma civilização avançada poderia se aventurar aqui para nos colonizar. Se existe um bom momento para os ETs virem para a Terra, sem dúvida é agora. Tudo sobre os ETs. Expectativas. Há milênios, os humanos observam as estrelas e se perguntam: estamos sozinhos? Existem seres extraterrestres? Hollywood acha que sim. Mas e quanto aos cientistas? Eles acreditam na existência dos ETs? Alguns cientistas acreditam que nós somos a única forma de vida no universo. Fala sério. Afinal de contas, quantas estrelas existem no universo? O telescópio Hubble pode ver cerca de 100 bilhões de galáxias, que é o universo visível. Cada galáxia é formada por 100 bilhões de estrelas. Faça as contas. 100 bilhões vezes 100 bilhões são 10 sextilhões. É 1 seguido de 22 zeros. E assim como em nosso sistema solar, onde existe uma estrela, existem planetas. Bilhões de mundos que podem abrigar uma civilização alienígena. Com certeza existem alienígenas no espaço exterior. Eles estão lá. Mas se a vida extraterrestre não é só ficção científica, então onde vivem os alienígenas? 3, 2, 1, 0. Liftoff of the Atlas V with Curiosity. Em novembro de 2011, a NASA lança sua primeira missão não tripulada com o objetivo específico de procurar extraterrestres. E que lugar melhor para começar que nosso planeta vizinho, Marte? Hoje, o planeta vermelho provavelmente está morto, mas a NASA acredita que no passado a superfície marciana continha enormes corpos de água. Para o astrobiólogo Chris McKay, o estudo dos oceanos secos de Marte pode revelar formas de vida baseadas em carbono, que viveram na água assim como os micro-organismos da Terra. Todo dia eu participo das operações do robô Curiosity na cratera de Gale, que é um antigo leito de um rio a 80 milhões de quilômetros em Marte. Ambientes ricos em sais como este aqui são um bom modelo para a vida em Marte. E estudando os tipos de organismos que vivem em um ambiente como este, nós temos uma ideia de como teria sido a vida em Marte à medida que ele foi ficando cada vez mais seco e mais frio. No final, a água evaporou e deixou uma crosta de sal. E esse é um ótimo mecanismo de preservação de vestígios desses organismos. Então, nós esperamos explorar a superfície de Marte, perfurar o solo e retirar uma amostra e que neste sal estejam os restos orgânicos dos seres que existiam lá quando ainda era um lago de água salgada. Um micro-organismo que vivia em um lago morto há muito tempo não é exatamente o ET dos sonhos de Hollywood, mas encontrá-lo seria a maior descoberta da história humana. Porque a composição química da vida em Marte pode provar que os alienígenas podem existir em qualquer lugar. A vida na Terra só usa os aminoácidos canhotos. É como dirigir em uma estrada. Nós dirigimos em um certo lado da estrada, o direito ou o esquerdo, então tem uma mão definida. Se você foi criado em um país onde todo mundo dirige de um certo lado da estrada e um dia você acorda e todo mundo está dirigindo do outro lado,
você já sabe que está em um país estrangeiro. Se formos para Marte e descobrirmos que todos os aminoácidos de lá são destros, isso indicaria uma biologia muito diferente da nossa, vida extraterrestre. Então saberíamos que a vida começou em Marte de forma diferente da vida na Terra. E se a vida surgiu 2 vezes no nosso sistema solar, uma vez na Terra e uma vez em Marte, seria uma evidência sólida de que há vida surgindo por toda parte. Eu ficaria empolgado se descobrisse isso. Se estão vivos em outros planetas alienígenas, feitos dos mesmos compostos de carbono que os seres da Terra, como podemos encontrá-los? Para isso, os cientistas planetários estão usando este telescópio, o Kepler, o mais potente observatório espacial já lançado. É muito empolgante porque todo mês dezenas de planetas são descobertos. Imagine, só na nossa galáxia existem bilhões de planetas que podem ser habitáveis. E diante dessa diversidade das características, pode existir mais vida extraterrestre do que pensamos. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Sarah Seeger está conduzindo uma varredura da galáxia. Mas ela não está interessada em um planeta qualquer. Ela está procurando mundos perfeitos para a vida extraterrestre, planetas como a Terra. Os planetas que nós estamos procurando são os telúricos. Esses planetas são formados principalmente por rochas e podem ser maiores do que a Terra. Já encontramos evidências de planetas com massa várias vezes maior do que a Terra. E os planetas que são ideais para a vida estão na chamada zona dos caixinhos dourados. Como no conto Os Três Ursos, os astrofísicos escolhem planetas habitáveis, como caixinhos dourados escolhe seu mingau. Se estiver distante demais de seu Sol, o planeta é muito frio. Se estiver muito perto, é quente demais. Mas um planeta em um ponto intermediário, como é o caso da Terra, pode ter as condições perfeitas para a vida. Mas encontrar esses planetas não é fácil. O grande problema é que a Terra fica perto de uma estrela de brilho muito, muito intenso. Na verdade, o nosso Sol é 10 bilhões de vezes mais brilhante que a Terra. É uma desproporção enorme. E procurar um gêmeo da Terra perto de uma estrela como o Sol é como procurar um vagalume a 15 centímetros de um holofote, sendo que o vagalume e o holofote estão a milhares de quilômetros um do outro. É um trabalho meticuloso, mas os resultados têm sido incríveis. Os cientistas estão descobrindo planetas potencialmente habitáveis todo mês. Como este aqui. Há 20 anos-luz da Terra, existe um planeta que tem um lado muito quente, outro congelado e um ponto habitável entre os dois. Este planeta orbita uma estrela vermelha anã. Os ETs daqui podem se aquecer com raios solares cor de sangue e temperatura caribenha. As implicações dessas descobertas são fascinantes. O próximo passo é analisar esses planetas mais de perto, usando novas tecnologias. Estamos construindo um mini-satélite chamado ExoplanetSat. E este é um modelo em tamanho real e com o mesmo peso. Ele será um pequeno telescópio espacial movido por painéis solares portáteis que vai apontar com grande precisão para as estrelas parecidas com o Sol e procurar planetas do tamanho da Terra orbitando essas estrelas. A nossa intenção é lançar uma frota desses satélites todos idênticos e cada um estudando sua própria estrela. Os ExoplanetSats podem encontrar o primeiro planeta com vida extraterrestre. Podem existir incontáveis planetas como a Terra, capazes de sustentar a vida baseada em carbono. Mas e se os extraterrestres fossem mais estranhos que nos filmes e pudessem viver em planetas de clima extremo, totalmente diferentes da Terra? Para descobrir isso, está na hora de pensar fora dos padrões e perguntar: do que os ETs são feitos? Para entender as possíveis origens da vida extraterrestre, o químico Lee Cronin analisa como a vida começou na Terra. Há uns 4 bilhões de anos, o planeta Terra estava morto. Ele não tinha vida. E alguns milhões de anos depois, fervilhava de vida. Na sopa química da Terra primordial, elementos reagentes entraram em conflito e a vida baseada em carbono surgiu.
Mas e se esses ingredientes químicos fossem diferentes? Eu imagino que a vida pegou a química disponível e a usou para criar a biologia. E isso significa que talvez possamos gerar a vida de novo e fazer isso com uma nova composição química. E se um ET for feito de metal ou de uma substância que não é carbono? Para comprovar essa teoria, Cronin está tentando criar formas de vida alienígenas em laboratório, recriando a competição química que insuflou a vida na Terra, mas com matéria não orgânica como silício e até metal. O que estamos tentando fazer no meu laboratório é criar novas bolhas inorgânicas, mas que podem ganhar vida. O que vou fazer aqui é misturar algumas substâncias químicas e, ao fazer essa fusão, uma reação vai ocorrer. E essa reação vai continuar agindo e vocês vão ver uma mudança de cor. O que estamos tentando é criar uma competição. Afinal, a vida surge da competição. A evolução usa a competição para a seleção das espécies e o mais apto sobrevive. E o que temos aqui nessa reação química é um exemplo de compostos que podem mudar, trocar de time, digamos assim, gerando um grande número de propriedades diferentes que podem gerar uma competição em que o vermelho é mais desejável que o verde e o verde é mais desejável que o vermelho. E um deles vai sair ganhando. E talvez em algum momento, no final do experimento, alguma coisa vai sair de lá e estar viva. E não tenham medo caso ela escape para o ambiente. Nós usamos materiais inorgânicos muito sofisticados que não se combinam na natureza. Então ela vai morrer e não dominar o planeta. Se os extraterrestres têm uma composição muito diferente da dos seres da Terra, a caçada aos ETs sofreria uma reviravolta espetacular, porque eles poderiam viver em qualquer lugar, mesmo nos ambientes mais extremos. Agora que os astrobiólogos estão se aproximando de planetas alienígenas, eles estão prontos para revelar como esses seres de outro mundo seriam. E a verdade é bem diferente de qualquer coisa que Hollywood jamais imaginou. A imagem clássica dos ETs vem principalmente dos filmes e de teorias conspiratórias. Existem os feios e assustadores, os inteligentes de cabeça grande e, é claro, os ETs que são um colírio para os olhos. Mas se existe mesmo vida em outros planetas, então... qual é a aparência dos ETs? Este é o astrobiólogo Louis Dartnell. Para ele, a verdade sobre a vida em outros mundos é bem mais estranha que a ficção. Existe um zoológico exótico de planetas lá fora. Muitos deles não têm nada a ver com os planetas encontrados no nosso sistema solar. Telescópios espaciais já localizaram milhares de planetas que podem abrigar seres extraterrestres. Usando esses dados, Dartnell está tentando determinar como seria a aparência de seus habitantes alienígenas. A primeira parada é um planeta oceânico, com uma temperatura de superfície de 30 graus Celsius. Um tipo de planeta bastante comum na nossa galáxia é o aquático. Um planeta com um oceano muito profundo, talvez com centenas de quilômetros de profundidade. Os seres nesses planetas aquáticos devem ser facilmente identificáveis, como aquela raia ali atrás, ou como esses peixes em forma de torpedo. Mas como podemos saber o que vaga pelos oceanos de um mundo a trilhões de quilômetros de distância? A resposta está na evolução. Comparando as condições da Terra com o ambiente do planeta alienígena, Dartnell conseguiu formular uma teoria de como a vida teria evoluído por lá. Então, os mecanismos de propulsão que surgiram e evoluíram nos peixes alienígenas seriam bem parecidos com os mecanismos que encontramos aqui na Terra, porque eles solucionam a mesma situação de sobrevivência com os meios disponíveis. A quilômetros da superfície do oceano, a escuridão é total. E os peixes alienígenas desenvolveriam técnicas complexas de caça.
Bom, uma possibilidade é que os peixes alienígenas tenham painéis bioluminescentes nas laterais para poder emitir sinais entre si, coordenar um ataque e avançar todos de uma vez sem que a presa perceba. Assim como na Terra, os caçadores se tornam as presas. E em um mundo coberto por oceanos profundos, é provável que os predadores marinhos tenham evoluído também em tamanho. Mas em planetas grandes e habitáveis como este, a 42 anos-luz da Terra, os seres alienígenas evoluiriam para se adaptar perfeitamente à gravidade intensa de um megaplaneta e dominar a vastidão do céu. Eles teriam uma gravidade maior, mas também uma atmosfera mais densa que envolveria todo o planeta. Então, voar seria mais fácil em uma superterra, porque daria para gerar uma força de ascensão. Mas assim como na Terra, nem toda parte do corpo de uma ave alienígena serviria só para facilitar o voo. Com animais alados voando em disparada entre as nuvens, seria provável que eles tivessem uma cauda multissegmentada e flexível, o que comprometeria a aerodinâmica, mas revelaria que estão aptos para procriar. Além disso, Dartnell acredita que exista vida em planetas congelados, onde as temperaturas podem despencar a 125 graus negativos. Em ambientes que são tão extremos e inóspitos, não existe nada além de alguns seres microbianos, o tipo de bactérias que encontramos dentro de icebergs sólidos na Terra. Talvez eles se alimentem de alguma forma exótica de energia, não absorvendo a luz do Sol. Mas existem na Terra bactérias unidas pelas extremidades que criam redes biológicas. Em um planeta extraterrestre gelado, podem existir longos filamentos de bactérias que se unem para criar enormes redes de circuitos biológicos e, assim, extrair energia de um campo magnético. Um ambiente alienígena ainda mais estranho é um planeta de carbono. Ele tem rios e oceanos de petróleo e uma crosta interior maciça feita inteiramente de diamantes. A vida num planeta de diamantes e em oceanos de petróleo seria ainda mais exótica, ainda mais estranha, porque não seria baseada em água líquida. Aqui, alienígenas solitários se escondem em lagos de petróleo e produzem explosões de energia para atrair suas presas. No Centro de Pesquisa Ames da NASA, cientistas tentam responder à pergunta: qual é a resistência dos alienígenas? Lynn Rothschild está usando a biologia sintética para procurar vida alienígena em lugares que até pouco tempo atrás nunca tinham sido explorados. Nós sabemos que a vida na Terra pode surgir em ambientes absurdamente inóspitos, com temperaturas muito altas ou muito baixas, em água fervendo ou até em ácido sulfúrico fervente. Então, isso dá uma ideia de onde a vida poderia estar em outros planetas. Mas talvez possa ter vida além desses extremos e nós ainda não achamos esses organismos na Terra, ou talvez a evolução ainda não tenha chegado até eles. É aí que a biologia sintética pode atuar. A biologia sintética é uma nova forma de olhar para a biologia. Aqui nós fazemos experimentos com a vida para tentar acelerar a evolução, criando combinações que talvez não ocorressem no processo evolucionário, como uma forma de testar quais são os limites potenciais da vida. Dessa forma, se a gente for a algum planeta e descobrir um lago de
ácido sulfúrico borbulhante, nós não vamos achar que é perda de tempo. A gente vai pensar, tem algum lugar na Terra onde tem micro-organismos em ácido sulfúrico fervente? Até tem, o Parque Nacional de Yellowstone. Então, nós sabemos que pelo menos é possível que tenha vida nessas condições. Mas agora com a biologia sintética, a gente diz, olha, se não existe, será que dá para fazer? E se a gente puder fazer uma coisa que viva mesmo em lugares extremos, isso expande os lugares onde podemos procurar vida. Ao se aproximar de seu destino final, Darknell acredita que os maiores e mais agressivos extraterrestres vivam em um planeta muito parecido com o nosso, onde a evolução tomou um rumo bem diferente. Para as melhores chances de sobrevivência, especialmente para animais complexos como nós, seria um lugar como a Terra, um irmão gêmeo do nosso planeta. Mas mesmo se nós pudéssemos repetir a história da evolução na Terra, sem dúvida os atributos da vida não seriam os mesmos, porque é tudo muito aleatório. Isso é inerente ao processo evolucionário. Então, talvez, neste planeta parecido com a Terra, haja uma espécie de polvo que desenvolveu um exoesqueleto duro para suportar a força da gravidade quando saiu de seu ambiente aquoso. Portanto, em uma galáxia onde a vida pode evoluir de formas infinitas e assustadoras, quais as chances de um planeta gerar seres inteligentes e autoconscientes como nós? Em outras palavras, assim como os seres humanos, os ETs são inteligentes? Existem 3 elementos básicos que formam uma civilização avançada. Primeiro, você precisa ter visão aguçada, os olhos de um caçador. Porque os predadores são mais inteligentes que as presas, e daí que vem esperto como uma raposa e bobo como um coelho. Se você for um predador, então você vai precisar saber se camuflar. Você precisa ser mais esperto que a presa. Segundo, você precisa ter um polegar opositor, uma mão, uma garra, um tentáculo, alguma coisa com que você possa manipular o ambiente para criar máquinas e até espaçonaves. E terceiro, a linguagem. Você precisa acumular conhecimento entre as gerações. E o conhecimento que você recebe precisa ser repassado para poder criar grandes civilizações capazes de te levar para as estrelas. Como nós, se algumas espécies alienígenas são inteligentes, o segredo de seu sucesso está na evolução da linguagem. Mas a forma como os ETs compartilham sua linguagem pode ser bem mais avançada que a da humanidade. É muito provável que os ETs não sejam entidades individuais. Talvez eles sejam conectados a um ciborgue e muito mais poderosos. E será muito difícil para nós entendê-los ou argumentar com eles. O único jeito seria poder se comunicar da mesma maneira que eles se comunicam. Kevin Warwick é especialista em cibernética. Ele acredita que alguns ETs seriam tão inteligentes a ponto de ter assumido o controle de sua própria evolução, fundindo-se com a tecnologia para poder se comunicar usando apenas a mente. E Warwick está fazendo a mesma coisa, testando os limites da ciência ao se transformar no primeiro organismo cibernético do mundo. Eu tenho este eletrodo implantado no sistema nervoso do meu braço esquerdo. E nós conectamos o meu sistema nervoso a um computador e à internet. Quando eu abro e fecho a minha mão, meus sinais cerebrais também abrem e fecham a mão robótica. A mão tem pequenos sensores nas pontas dos dedos e eu consigo receber dados desses sensores. Então eu consigo sentir com os sinais cerebrais quanta força a mão robótica está aplicando a diferentes objetos. Enquanto houver uma conexão de rede, o seu cérebro e o seu corpo não precisam estar no mesmo lugar. A gente pode testar isso aqui. Isso prova que os ETs podem usar o pensamento para se comunicar com dispositivos robóticos. A próxima etapa é tentar se comunicar telepaticamente com outro ser vivo, como ele acredita que os alienígenas fazem. Então ele chamou um substituto para o ET, a senhora Warwick.
A minha esposa também tem eletrodos instalados no sistema nervoso e sempre que ela fecha a mão dela, o meu cérebro recebe um pulso elétrico. É uma comunicação direta, de sistema nervoso para sistema nervoso. Os ETs, sem dúvida, se comunicariam diretamente cérebro com cérebro, através da telepatia sintética. Uma espécie alienígena avançada poderia atuar como uma mente coletiva que não fala? Parece ficção científica, mas uma coisa parecida acontece aqui na Terra, bem embaixo dos nossos pés. As formigas têm um tipo de inteligência coletiva, o que significa que são extremamente poderosas. E se você mata uma formiga, isso não causa um grande impacto sobre a colônia como um todo. É a colônia, um tipo de inteligência mais interligada que é importante. Pense nos Borgs de Jornada nas Estrelas, por exemplo, que se valem da inteligência das máquinas. Então é uma rede super inteligente. Agosto de 1977. Um radiotelescópio em Ohio capta um misterioso sinal. É um sinal de banda estreita, muita energia eletromagnética em uma frequência estreita. O sinal vem do espaço sideral e as implicações são tão impressionantes que levaram os astrônomos a se perguntar: os ETs estão nos enviando mensagens? Quando o observador foi examinar, ele ficou tão empolgado quando viu o sinal que pegou a folha impressa e escreveu "UAU" do lado dele. O sinal UAU é exatamente o tipo de sinal que um ET enviaria. Os cientistas que monitoram o sinal UAU são do Instituto SETI, que quer dizer Busca por Inteligência Extraterrestre. Na época, eles acreditavam que poderia ser uma mensagem de alienígenas. Mas depois de 72 segundos, o sinal parou e nunca mais foi ouvido. Vários astrônomos ficaram lá durante horas e horas analisando diferentes comprimentos de onda e nenhum sinal foi detectado naquela posição de novo. Ninguém sabe por que o sinal foi emitido só uma vez. Mas o astrônomo Andrew Simeon, que trabalha no SETI, quer estar pronto caso os ETs liguem de novo. Eu não estaria procurando extraterrestres se não achasse que há uma chance da gente detectar um sinal de outra tecnologia. O SETI está intensificando a busca ao coletar uma quantidade inédita de dados especiais. Nós estamos fazendo vários experimentos simultaneamente. Neste momento, estamos vendo os dados de um radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. Sempre que alguém está usando o telescópio, os nossos instrumentos estão analisando os dados em busca de sinais de ETs. E quando a gente vê um sinal como este, o próximo passo é aplicar testes adicionais para tentar descartar o sinal caso ele venha de algum tipo de interferência da superfície da Terra. E o próximo passo desse processo é solicitar um horário em um radiotelescópio grande para tentar reobservar aquela posição no céu. Se os dois radiotelescópios separados por grandes distâncias, talvez até 2 continentes diferentes, captam exatamente o mesmo sinal de rádio, quando observam aquela posição no céu, então a gente tem quase certeza de que ele vem de um planeta distante. Nesse caso, nós avisaríamos o mundo. O SETI está maximizando as chances de ouvir novas mensagens de rádio do espaço. O problema é que os telescópios geram toneladas de dados. Para analisá-los, outro astrônomo do SETI, Dan Wertheimer, está convocando pessoas da Terra. Estamos pedindo a pessoas do mundo todo para que ajudem a procurar sinais de rádio de outras civilizações. Se você estiver interessado em participar desta busca, é só baixar o programa de proteção de tela SETI em casa. Cada pessoa é responsável por um pedacinho do céu. E quando você instala esse protetor de tela, você está falando com o computador que está neste armário. Este computador está coordenando a atividade de 8 milhões de voluntários do SETI em casa em todo o mundo. Esse computador sozinho não é muito grande, mas é o cérebro central do maior supercomputador do mundo. 8 milhões de pessoas, todas procurando por vida extraterrestre. Essa é a maior missão do SETI até agora. Mas ela se baseia em uma hipótese ainda maior. A de que os ETs ainda enviam mensagens usando as antiquadas ondas de rádio.
Centro de Ciência da Vida. O engenheiro biológico Ezriran Kozuri está realizando pesquisas avançadas que sugerem que os ETs podem enviar mensagens de forma biológica, armazenadas em moléculas de DNA. Se quisermos mandar um monte de mensagens para o espaço, para outros planetas, o DNA seria um jeito muito eficiente de fazer isso. O armazenamento do DNA é incrivelmente denso e, em teoria, é possível armazenar centenas de bilhões de DVDs em cerca de 1 grama de DNA. Abrigando a estrutura genética de cada ser vivo, o DNA é o disco rígido de alta capacidade da natureza. E Kozuri acredita que ele é perfeito para viagens interestelares. E o mais interessante é que se alguém quiser mandar informações que percorram distâncias longas para muitos lugares, precisará de menos energia, porque o DNA tem menos massa. Ele é muito resistente e nós sabemos que ele permanece estável por milhares de anos, especialmente em ambientes secos como o espaço. Mas como o DNA viajaria através do espaço até a Terra? O astrofísico Paul Davies acredita que extraterrestres avançados podem usar espaçonaves microscópicas feitas de matéria orgânica que talvez já estejam aqui. O conceito da mensagem na garrafa é bem conhecido. Você escreve uma mensagem em um pedaço de papel, enfia numa garrafa, fecha e atira no mar. Você não costuma esperar uma resposta. Ela vai embora e fica lá para sempre. Mas um dia talvez alguém a encontre. Então acho que devíamos procurar por mensagens extraterrestres em uma garrafa. Mas onde essas mensagens seriam gravadas e como seria a garrafa? Imagine que os ETs decidiram criar pequenas nanomáquinas ou até aproveitar as máquinas existentes na natureza, ou seja, células vivas, e salvar informações nelas. As mensagens poderiam ser gravadas nas estruturas do DNA. E a garrafa em si poderia ser a membrana de um vírus ou uma célula viva. Eu não acho mais absurdo descobrir uma mensagem no genoma de uma bactéria do que descobrir uma mensagem em ondas de rádio vindas do céu. Seja surfando o espaço sideral atrás de ondas de rádio ou explorando a galáxia em busca de DNA alienígena, os caçadores de ETs estão preparados para receber mensagens de outras formas de vida. Mas será suficiente para garantir o primeiro contato? Estamos só aprendendo a nos comunicar com outras civilizações. E talvez as nossas suposições estejam erradas. Se me perguntasse há 200 anos o que procurar, eu diria sinais de fumaça. Mas se me perguntar daqui a 200 anos, pode ser uma coisa diferente, táquions ou comunicação subespacial, ou então algo que ainda não conhecemos. Mas enquanto o SETI espera e espera mais um pouco, uma forma mais direta de mostrar aos ETs que nós existimos é abrir todas as frequências disponíveis e mandar um alô para eles. Durante décadas, os cientistas enviaram um fluxo constante de mensagens ao cosmos tentando chamar a atenção dos ETs. A Voyager 1 partiu para o espaço com um disco de ouro contendo informações sobre a Terra. Música, fotos e até uma mensagem do presidente norte-americano. Mais recentemente, emitimos mensagens de texto para planetas habitáveis. Mas até agora, ninguém respondeu. Este é o Dr. Doug Vakok. Ele acredita que os ETs não respondem às nossas mensagens porque não as entendem. E está procurando por um denominador comum. Nós somos uma espécie matemática, e a matemática é a linguagem universal. A solução para nos comunicarmos com outra civilização. Para Vakok, codificar mensagens em linguagem científica, em vez de gravá-las em urdu ou galês, é essencial para iniciar o diálogo interplanetário. E usando a matemática, podemos descrever aos alienígenas todas as maravilhas do nosso mundo. Este é um bom exemplo. A gente parte de uma sequência numérica muito simples chamada série de Fibonacci. Nós começamos com o número 1 e o somamos a ele mesmo. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 é igual a 3. E 2 mais 3 é igual a 5. O que descobrimos é que se conectarmos esses quadrados, obtemos essa espiral que
Vemos em formas em toda a natureza. Nós vemos isso na espiral de uma concha de Náutilo, nas galáxias espirais. Nós vemos isso em estruturas que os humanos criaram também, como a fachada do Partenon na Grécia. Então, começando com os princípios matemáticos básicos, como contar, podemos ir muito além de uma descrição do nosso mundo físico e descrever coisas com nosso senso de dever. O principal objetivo de Vacok não é só enviar aos ETs informações sobre a Terra, mas contar a eles o que significa ser humano, incluindo nossas falhas. Nós estamos criando imagens computadorizadas aqui. São gráficos que mostram seres humanos em sua forma tridimensional e em movimento. E também fazendo coisas que realmente importam para nós. Um dos nossos ideais mais elevados é o altruísmo. Mas como transmitir isso? Bom, podemos começar mostrando uma pessoa que vê alguém em perigo e que decide ir ajudar essa pessoa. Neste caso, tudo acaba bem para o socorrido. Mas esse nem sempre é o caso. Porque é claro que o altruísmo também implica uma noção de escolha. Você pode ver alguém em perigo, mas também tem a opção de dar as costas e ir embora. Quando pensamos nas mensagens que queremos enviar aos extraterrestres, podemos falar sobre os nossos ideais e também sobre como os atingimos e às vezes como nós falhamos nisso. Mostrar o lado negro da humanidade para a galáxia pode não ser o conceito geral de um currículo perfeito da Terra. Mas mesmo se os ETs captarem as nossas mensagens, eles vão se importar? O que os ETs pensarão de nós? Os ETs provavelmente já estão analisando a gente. Afinal, nos últimos 50 anos, enviamos alguns dos nossos melhores arquivos culturais para o espaço, como I Love Lucy e outros seriados. E qualquer estrela a 50 anos-luz da Terra vai captar nossas emissões culturais e vai se convencer de que não existe vida inteligente na Terra. A Terra, não. Risque da lista. Inteligente, não. Já estudamos a Terra. Sem chance. Nós temos esse preconceito de que os ETs são talvez 100 anos mais avançados do que nós. Abra sua mente para a possibilidade de que sejam milhares, milhões de anos mais avançados do que nós. A distância entre as formigas e a nossa civilização é muito pequena se comparada à distância tecnológica entre nós e uma civilização avançada que pode nos alcançar das estrelas. Se imagine andando em uma estrada de terra e vendo um formigueiro. Você vai até as formigas e diz: eu te dou espelhos, eu te dou abelhas, eu te dou energia nuclear, me leve até sua rainha? Ou você vai preferir pisar em algumas delas? O que teríamos para oferecer se a tecnologia deles fosse milhares, milhões de anos mais avançada do que a nossa? Uma raça alienígena futurista talvez não tenha nenhum interesse pela humanidade. Mas em uma hipótese catastrófica, nós temos uma coisa que eles querem: a própria Terra. A ciência moderna acredita que os extraterrestres existem com civilizações bem mais avançadas do que a nossa. Nós estamos tentando fazer contato. Mas e se eles responderem e vierem até a Terra? O que os ETs vão querer de nós? O astrônomo Jeff Marcy tem uma teoria angustiante. Ele acredita que alguns visitantes extraterrestres não estariam nem um pouco interessados na humanidade, mas adorariam a Terra. Uma civilização avançada, sem dúvida, reconheceria a Terra como um planeta precioso com a rara combinação de água líquida e continentes. Eles podem se aventurar na Terra, talvez para colonizá-la, para o seu próprio desenvolvimento e proliferação. O nosso planeta poderia ser um segundo lar para os ETs. Mas Marcy acha mais provável que eles viessem para a Terra para pilhar os nossos recursos. Sabemos que existem recursos naturais aqui na Terra que valorizamos. Acredito que outras civilizações avançadas também valorizem os mesmos recursos. É possível que vivamos num planeta bem mais precioso do que imaginamos.
É uma ideia assustadora e o Dr. Ian Zalatievich concorda com ela. E acredita que, em vez de buscar as belezas naturais da superfície da Terra, os extraterrestres só estejam interessados no que está abaixo dela. Se os extraterrestres vierem para cá, para esta parte da galáxia, é para a Terra que eles virão. Porque é aqui que eles vão encontrar uma abundância de minerais e metais que não vão achar em nenhum outro lugar. Na Terra, os saqueadores alienígenas encontrarão um planeta com riquezas minerais de valor incalculável, formadas ao longo de 4 bilhões de anos. Por que a Terra é tão especial em comparação com o espaço? O espaço é pobre em variedades de minerais. Existem talvez uns 10 tipos diferentes flutuando na poeira cósmica. Quando um sistema estelar se forma, então o número de minerais aumenta. A estrela se aquece. A poeira derrete. E talvez surjam uns 50 minerais durante o processo. Nós começamos a formar um planeta. Um planeta do tamanho da Terra. Nesse ponto, ele deve ter uns 500 minerais. O mesmo que a Lua, o mesmo que Marte. Aí, vamos ligar o motor da Terra. Vamos acionar as placas tectônicas. Os oceanos se dividem e a crosta oceânica afunda no manto da Terra. E tudo isso vai gerando mais minerais na Terra. Então, vem um momento crucial da história da Terra. O surgimento da vida. Encontrar vida aqui talvez não seja a expectativa de extraterrestres super avançados. Mas o fato de existirem seres vivos na Terra faz dela um planeta ainda mais rico em recursos. É quando a vida aprende um truque diferente: produzir oxigênio. Então, para cada mineral, a gente tem um óxido. E porque o planeta é úmido e tem água corrente, a gente tem os hidróxidos. E isso aumenta a quantidade de minerais na Terra para cerca de 4.000. A Terra é uma arca do tesouro para ETs inescrupulosos. E o que é pior, nós os trouxemos para cá enviando saudações ao espaço e mostrando aos ETs onde encontrar nossos recursos e como usá-los. E vejam só o que os humanos fizeram. Aqui, 200 anos atrás, acharam um veio de minério de cobre do tamanho de um arranha-céu. E ele se esgotou. O minério foi transformado pelos humanos em todo tipo de produtos e objetos. E foi isso que os humanos fizeram com a Terra. Eles encontraram acúmulos de metais e minerais. Eles os extraíram e fabricaram novos metais, novos minerais que não são encontrados na natureza. Para ser mais exato, quase não são encontrados na natureza. Nós fabricamos 500 bilhão de toneladas de alumínio. É o suficiente para cobrir os Estados Unidos inteiros com aquele papel alumínio de cozinha. E quando os ETs chegassem aqui, iriam encontrar uma terra ainda mais rica em minerais. Uma caverna de Aladim. Então, se existe um bom momento para os ETs virem para a Terra, sem dúvida é agora. No próximo episódio de Tudo Sobre os ETs. Eles já sabem que estamos aqui. Talvez eles sejam capazes de cavar buracos no contínuo espaço-tempo. Estamos preparados para o contato extraterrestre? Até algumas migalhas que caírem da mesa tecnológica deles podem desestabilizar a nossa civilização. Quem nos protegerá? Podemos estar cercados por ETs sem ter a menor consciência disso. E a humanidade pode evitar um apocalipse alienígena? Assim que os ETs souberem que estamos aqui, eles provavelmente vão nos destruir.